Joé faça uma oração por nós, para a gente começar, e aí já passamos para o Luiz. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, por mais esse dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado, Senhor. Pedimos agora a tua orientação, a tua direção, o discernimento, ó Pai, para a leitura da tua palavra e entendimento. Pedimos que o Senhor abençoe ricamente o nosso professor nesta manhã, prepare o nosso coração, limpe, ó Pai, que nenhuma interferência venha atrapalhar o nosso entendimento desta lição nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe todos os alunos, suas famílias, e que o Senhor continue conosco durante este dia e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição de hoje, não sei quantos de vocês puderam ter oportunidade de ler, o confronto do administrador, que está baseada na parábola do administrador infiel, como é conhecida, né? Inclusive o título aqui na minha Bíblia, que é a Revista e Atualizada, é esse título, né? A parábola do administrador infiel. E depois nós vamos ver que, na verdade, a parábola tem um outro sentido, não é para tratar propriamente da infidelidade do administrador, que é uma coisa muito grave, né, para qualquer administrador, mas a parábola tem outro foco, na verdade. Lucas 16, de 1 a 13. Então, nós vamos... acho que eu não falei os objetivos, né? Basicamente, são dois objetivos dessa lição, né? É analisar a postura do administrador na parábola contada por Jesus e dialogar sobre a maneira como nós lidamos com o dinheiro, tá? Então, tem esses dois focos aí, embora a maneira como nós lidamos com o dinheiro, eu diria assim, é um tema transversal, um tema que entra aí colateral e que está, digamos, mais amplo nesse bloco todo de parábolas, né? É bom lembrar que antes tem ali a parábola dos dois filhos, né? Tem, depois Jesus vai falar em seguida os dois filhos, que eu digo o filho pródigo, né? É aquele contraste. Depois Jesus vai fazer aquela reprovação aos fariseus, né, na sequência da parábola do administrador. E depois, aparentemente, assim, não tem muito a ver com o tema, mas no final das contas tem a ver, quando a gente entende o contexto, apenas um versículo, né, o versículo 18, em que Jesus fala sobre o divórcio. Por que o divórcio tem a ver com as questões financeiras? Tem muito, tem muito a ver, porque na cultura hebraica, judaica, israelita, a questão da herança era uma das questões seríssimas. E num divórcio, a mulher ficava deserdada. Ela saía com a mão na frente e outra atrás, né? E, bom, também tem a ver com dinheiro, então, não é somente a questão do divórcio em si. E depois termina nos versículos 19 ao 31, esse bloco, né, com a parábola do rico e do Lázaro, né, do rico e do mendigo, do pobre, né, que é muito interessante também nesse contraste, né, de finanças e de relações de finanças entre as pessoas, né? Então, todo esse bloco trata basicamente de finanças, né? Alguém poderia pensar assim, mas a Bíblia falando de dinheiro, de finanças, a Bíblia está cheia de referências a dinheiro e finanças. Eu acho que eu já disse isso aqui em outra ocasião, né? Só no Novo Testamento é possível encontrar umas 2.000 referências. É bastante, né? Em relação a dinheiro. Muitas delas a gente não vê, não percebe diretamente, porque não é tão explícito, mas que tem a ver com a administração de bens, de recursos e com o manejo dos recursos.
desde os conselhos, né, da importância de cuidar bem, né, de zelar, de aplicar bem, de distribuir bem, né? Faz lembrar o Wesley, né? Ganhe mais que puder, no sermão, aquele clássico sermão sobre o dinheiro, né? Ele fala, ganhe mais que puder, economize o mais, poupe o mais que puder. E aí a terceira parte, que a maioria dos metodistas acaba esquecendo, é doe tudo que puder. Doe tudo que puder. Essas três coisas. Então, tem todo este sentido, né? Não queria me estender muito nessa introdução, mas já acabei me estendendo. Vamos ler o texto bíblico. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e alguém, se possível, vai nos ajudar aí na leitura do texto bíblico. Quem quiser ajudar na leitura, então abra o seu microfone, por favor, e faz a leitura aí, ou na sua Bíblia, ou na tela. Na tela está na nova versão internacional, que eu acho que é uma boa versão, assim, bem clara, né, que nos ajuda um pouco na compreensão dos textos bíblicos. Quem vai ler? Eu posso ler. Então vamos lá. Eu, De que versículo a que versículo? é a partir do 1 até o versículo 13. Tá, Eu vou subir aqui quando chegar no 7 um pouquinho, tá? tá. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para acabar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si. Perdão, volta no 7, porque eu acho que você começou lendo, eu corri para cima, você pulou um pedaço aqui. Volta no 7, por favor. Ah, tá. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam... Até aí, até o 13. Uhum. Obrigado, Ivonete. Então, deixa eu desligar aqui. Vocês podem manter as suas Bíblias aí, porque volta e meia a gente talvez vai recorrer a algum comentário e alguma referência do texto, né? Antes de entrar propriamente na lição, só queria mencionar que existem dois conceitos
que são muito importantes na administração, na gestão financeira, na gestão dos recursos de outros, né? Um dos conceitos, são duas palavras em inglês, né? Um dos conceitos é compliance. Compliance vem do verbo to comply. Esse verbo, no inglês, ele pode ser traduzido de várias maneiras para o português, significa de acordo, né? Basicamente significa de acordo com uma ordem, de acordo com um conjunto de regras, de acordo com um pedido. E ele está muito usado, essa palavra compliance, no ambiente corporativo, né? Por isso que eu brinquei com a Ivonete que ela ia me ajudar nos conceitos aí, porque quem é dessa área de administração, de finanças, de gestão, de economia, conhece um pouco esses conceitos, porque estão muito aplicados à empresa, né? Então, o compliance é a conformidade, é a integridade, né, no manejo dos recursos, quaisquer que sejam, né? É quando uma empresa e as pessoas que fazem a gestão da empresa estão perfeitamente alinhados à regra do negócio, né, às regras das finanças e às regras da própria empresa, né? E são regras, muitas vezes, que estão lá no estatuto da empresa, que estão lá nos regulamentos da empresa. Quem era de universidade, aqui muitas vezes discutir essa questão de estatuto, de regulamentos e tudo mais, ou seja, estar alinhado, estar de acordo, estar respondendo perfeitamente ao que as regras pedem. Isso é o que se chama de compliance. E o segundo conceito, que eu também acho que é muito importante e que vocês vão ver que tem a ver aqui com o nosso assunto, é um conceito hoje muito difundido, inclusive no âmbito da igreja, né? Que é a accountability. Accountability é outra palavra inglesa, né? Infelizmente não tem assim muito tradução no nosso idioma, então o pessoal fala a palavra em inglês mesmo, porque na verdade o que importa é o conceito da palavra. Se a gente fala accountability, já vem na cabeça rapidamente, possivelmente, contabilidade, né? Contabilidade em português. Accountability é a responsabilidade ética. A responsabilidade ética, a transparência, né? A prestação de contas correta. Então, aqui os dois conceitos já começam a se misturar, né? Compliance e accountability. Tem, mais ou menos, vão na mesma direção. Então, esse último que eu menciono, basicamente, tem a ver com a responsabilidade com os recursos alheios. Nossa agência de missionária, né, a qual eu estou ligado, pede dinheiro para sustentar a missão, sustentar os projetos. Ela pede dinheiro de muitas formas. Então, uma regra pétrea que existe é a regra da accountability, que é prestar contas de tudo isso corretamente e da aplicação do que se pediu para tal coisa e aplicou exatamente naquela coisa, né, para a qual se pediu. Isso é a accountability. Existem casos que o dinheiro vai, por exemplo, para algum projeto. Isso não é incomum, mas é errado. O dinheiro vai para algum projeto, mas a organização que recebeu, ou a igreja que recebeu, acaba tendo outros problemas, precisa urgentemente de algum recurso para outra coisa, e tira dali e põe lá, pensando assim, não, amanhã vai entrar outro dinheiro, vou devolver esse para cá. E às vezes não acontece, né? Às vezes a crise complica, não entra outro dinheiro,
e o dinheiro que era para fazer X foi para Y. E aí não tem mais como devolver para X. E aí chega o momento da prestação de contas e você não tem como prestar contas corretamente. Ou você vai mentir, ou, ou você vai ter que dizer, olha, eu peguei o seu dinheiro que era para comprar pão e comprei parafuso. Não era para parafuso, era para pão. Você não podia usar o dinheiro no parafuso porque o dinheiro era para o pão. Então, isso está ligado à responsabilidade ética com os recursos e a correta aplicação dos recursos naquilo para o qual foram designados, o tal da accountability, né? Então, tendo em mente esses dois conceitos, a gente vai ver um pouco o que era essa parábola, né, de Jesus. Jesus, como nós já vimos nas lições anteriores, ele usava essa pedagogia do contar pequenas histórias, né, histórias do cotidiano, histórias muito vinculadas com a realidade, para dar lições aos seus discípulos, aos seus seguidores. Então, ela tem que ter aí uma lição para nós, essa parábola. Mas qual será a lição? O que vocês acham? Quando você lê essa parábola e já partindo do título dela, assim, meio enviesado, né? O administrador infiel, o que significa essa parábola? Sobre que tema fala essa parábola? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí, quem quiser, e dar um pitaco. Enquanto isso, eu tomo meu cafezinho. Ninguém acha nada sobre a parábola? Ô, Rosa, tá Sobre fechado. astúcia, né? Como? Sobre astúcia. Astúcia. É alguém mais? A Rosa tá com o microfone fechado. Parece que ela tá falando. Tá. Não, eu achei, eu li pela enésima vez essa parábola, claro, porque é uma parábola conhecida, a gente, rato de igreja, já ouviu muitas vezes, mas quando eu fui ler agora com muita atenção, eu achei ela muito complicada. Achei ela difícil mesmo de entender, né? E eu acho tem eu ali acho que ela uma pegadinha num versículo ali que a é, gente fica, mas será que ele disse isso? Mas como é que ele então, podia ter dito isso? é bem isso Mas mesmo. será que foi ele? É bem isso. Eu achei complicadinho. É isso que eu queria dizer só. Bom, Luiz, fale, Lucas. parece que foi escrita por um jurista brasileiro essa parábola. Então, Porque quando eu ela estava tem- lendo, Ela vai. estava me lembrando disso mesmo. Parece a nossa situação aqui, ó, Então, das vacinas. Do dinheiro que é para vacina ou é para respirador artificial e vai para comprar gado. Não sei se vocês viram essa reportagem outro dia de milhares de cabeças de gado de um camarada lá no Pará, um fazendeiro, que foram comprados com dinheiro que era para construir o hospital. É isso aí. Bom, eu vou fazer uma leitura aqui que eu acho que ajuda. Achei interessante que na bibliografia dessa lição tem vários livros ali, né, interessantes, nos quais os autores da lição se basearam, mas não tem esse aqui, ó. Esse aqui é um livrinho já não é tão antigo, mas é dos anos 80, né? Já é um pouco antigo. Publicado pela ASTE. A ASTE é a Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos, né? Esse livrinho, o autor é Osmundo Afonso Miranda, eu não conheço, nunca vi outros livros dele, mas esse livro que ele escreveu e que foi publicado pela ASTE é muito interessante. O título do livro é Uma Introdução ao Estudo das Parábolas. Então, ele faz um recorrido nas parábolas, mas ele trata também do gênero, né, que é muito interessante, e às vezes a gente pensa que sabe e não sabe tanto sobre o gênero das parábolas, né? A gente acha que eram histórias tipo fábulas, assim, que Jesus inventava. Não, era algo muito bem arquitetado, algo que tinha um modelo
de pedagógico por trás. Então, nesta parábola do administrador infiel, na verdade, Jesus aqui não tinha o objetivo de ensinar nada de questões morais. Não é sobre questões morais, sobre a infidelidade, como é o próprio título da parábola. A infidelidade entra ali como um elemento na parábola, mas o objetivo do ensino era outro. Então vamos ver. Eu vou mais ou menos fazer uma leitura disso aqui, são 2,5 páginas que vai nos ajudar assim nesse panorama, clareando o assunto desta parábola. A parábola do mordomo ou do administrador infiel, na realidade, não trata do administrador infiel. O título, podemos dizer que é errado, equivocado. Aliás, é bom dizer que no original, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nem existem versículos e capítulos e títulos das perícopes. Isso é uma invenção moderna, praticamente, né? Quando fizeram a organização do cânon, começaram a dividir em capítulos e depois em versículos e colocar certos títulos num bloco de texto, né? E às vezes quem colocou o título interpretou mal até aquele pedaço, aquela perícope, e acaba viciando, porque hoje no mundo cristão evangélico, quais são as parábolas? Do administrador infiel. E aí fica esse negócio do infiel na nossa cabeça, e não era sobre infidelidade. Embora está ali o contexto de infidelidade, mas o objetivo de Jesus, como nós vamos ver, era outro. A parábola, então, não tem nada a ver com a infidelidade do mordomo. Os problemas de ordem moral e econômica encontrados na parábola resultam da falsa assunção de que Jesus abonou os conceitos emitidos por pormenores da parábola, por detalhes da parábola. Lembre-se, devemos lembrar, isso é uma coisa que está no livro aqui antes, né? Que os pormenores de uma parábola existem para dar sabor e o que se chama tecnicamente de verossimilhança. Ou seja, refletem o que costuma acontecer exatamente na vida real, sem fazer um juízo moral a priori a respeito disso que acontece na vida real. Então, nós podemos entender aqui que tudo que o Jesus contava nas parábolas, nas pequenas histórias aí que ele contava, eram coisas da realidade daquele tempo. Então, essa conduta desse administrador aqui era uma coisa que acontecia, era uma coisa que ocorria. Então, isso dá verossimilhança com a realidade, né? Uma parábola é uma história de coisas que costumam acontecer na vida diária, na vida real. O que se encontra aqui, então, como eu disse, acontecia nos tempos de Jesus. Uma fábula, agora é diferente, eu vou falar, aqui o livro fala de fábula, fala de parábola e depois fala de fábula. Diferente da parábola, uma fábula que não reflete a vida real, que não acontece no dia a dia, no cotidiano, pode ter todos os pormenores ideais, por isso todos os seus detalhes são consistentes com os pontos de vista do autor da história. Aqui, na parábola, diferente da fábula, os pormenores são consistentes com a realidade e não somente com a lógica que o autor quer colocar por trás. Na fábula é diferente. Mas uma parábola, de qualquer modo, tem que ser realista, tem que ter verossimilhança, tem que ser verossímil, né? Tem que ser verossímil. A regra mais importante de interpretação das parábolas é que a lição da parábola está contida no resultado da parábola, no todo.
sem incluir pormenor algum, ou seja, não podemos nos fixar nos pormenores, temos que nos olhar o todo, o conjunto. Se nos fixamos num pormenor, nós vamos correr o risco de sair do foco da parábola. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, porque, em geral, nós vamos lendo até pela distribuição de versículo por versículo, e a gente, às vezes, pega um versículo, e faz como se aquele versículo dissesse tudo no contexto geral, mas tem que ler o contexto geral, o todo. E no caso das parábolas, se pegamos somente algum pormenor, nós podemos correr o risco de cair no erro de uma interpretação equivocada da parábola. Uma parábola não ensina o que se conta na história, ela compara o que se conta na história com algo relacionado com o reino de Deus. Esse sempre é o objetivo da parábola. O ponto de comparação da parábola vem geralmente no final, que é o que a gente vê em geral nas parábolas de Jesus, que é a parte do ensino propriamente dita, né, da interpretação, ou da explicação da parábola. A chamada regra de 3 existe apenas para determinar o contraste. A regra do contraste existe apenas para indicar onde está a lição. Então, essa é uma questão já mais técnica, não vamos entrar muito nisso aqui, porque tomaria mais tempo de explicar. Agora sim, vem aqui algo interessante sobre esta parábola. Então, a parábola em discussão, que se encontra em Lucas 16, de 1 a 13, começando no verso 13, e na realidade a parábola em si termina no verso 8. Essa é a parábola, de 1 a 8. Embora o versículo 8 apresente um certo problema, se é ou não é parte da parábola, essa é uma questão discutida. Isto é, se o Senhor que elogiou o servo fiel é o patrão, o dono do negócio, ou é Jesus? Ou é ainda, possivelmente, um comentário inserido posteriormente no texto bíblico, no texto canônico, por copistas, né, digamos, pela igreja ou por um evangelista. Isso é uma questão insolúvel, então é de difícil solução saber se foi o patrão que elogiou, se foi Jesus que elogiou, ou se esse elogio apareceu aqui posteriormente como algum copista que interpretou o assunto e colocou ali mais esse pedacinho. Acontece muito isso nos textos bíblicos, no Novo Testamento, especialmente, tem muitas situações em que, inclusive, palavras de Jesus que precisam ser interpretadas se são realmente palavras que saíram da boca de Jesus ou se foram palavras colocadas na boca de Jesus pelo intérprete. Então, essa é uma questão muito séria da chamada crítica literária, né, que muitas vezes esclarece certas situações. Então, aqui nesta parábola, o versículo 8 é um versículo que há um pouco de dúvida em relação a se ele pertence realmente ou não à parábola. Vou ler de novo o 8 aqui. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui tem outra questão. Se a gente prestar bem atenção nesse versículo, ele tem a parte A e a parte B. É possível que a parte A faça parte da parábola, mas essa parte A ainda há discussão se faz ou não parte da parábola. Com certeza a parte B já é um comentário. A segunda parte já é um comentário aqui, porque os filhos do mundo são mais hábeis
na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso já é uma interpretação, é um comentário da parábola, né? Então é possível que a parábola vá até o 8a, né? Ou talvez nem vá até o 8, fique no 7. Aí isso realmente fica difícil de definir aqui, pensando mais em termos de crítica literária. Pode ser que já hajam outros estudos indicando alguma coisa mais consistente, mas eu não conheço e não encontrei. Então, não parece haver razão lógica pela qual o patrão elogia o empregado desonesto, que o defraudava. É um pouco difícil de entender isso, mas como o patrão estava irritado, furioso com o homem, ia despedir o homem porque ele era um administrador infiel, desonesto, né? E agora no final aqui ele acaba elogiando, não, mas o cara é bom, o cara fez um... Então é uma situação complexa. Por outro lado, quando se diz que o Senhor elogiou, então logo pode-se pensar também que tenha sido Jesus, como eu disse antes. E aí cria-se um grande problema, que parece colocar no pensamento e na boca de Jesus um elogio que abona a desonestidade do administrador ladrão. É possível Jesus elogiar o administrador ladrão? Bom, aqui, nesse pequeno fragmento, inclusive, reside o foco da parábola, como bem disse a Ivonete antes, né? Aqui reside o foco da parábola. E por isso é tão importante a gente entender essa jogada que tem aí, né? Bom, mesmo que se torne enfadonho, devemos lembrar que a lição da parábola vem sempre no fim e apenas compara o que a parábola diz com um aspecto do reino. Ela quer trazer um ensino a respeito do reino de Deus. Desde esta perspectiva, notemos que o fato de o administrador ser dispensado, restando-lhe apenas prestar contas, já sem o emprego e sem futuro e sem meio de subsistência e de vida, indica o aperto ou a crise em que aquele homem se encontrava, pela sua conduta. Ele tinha que tomar uma decisão rápida, uma decisão às pressas. Ele tinha que encaminhar o assunto com muito cuidado. Acontece que na última oportunidade, já quase sem tempo, no momento mais crítico da sua vida, lembrem-se que ele disse, eu já não tenho forças para cavar, eu já não tenho forças para trabalhar no campo, na roça, né, para dar umas enxadadas, eu não tenho mais força. E eu também tenho vergonha de mendigar. Ele estava numa situação crítica, porque ele ia ficar sem emprego, ou ele tinha que fazer trabalho braçal, ou ele teria que ir mendigar nas ruas, pedir dinheiro nas ruas. Então, nenhuma das coisas ele queria. Então, ele estava no momento mais crítico da sua vida. O administrador, então, naquele momento, agiu, como diz o texto, atiladamente, ou atinadamente, para garantir o seu futuro. É só isso que a parábola quer demonstrar, por incrível que pareça. É isso que a parábola quer demonstrar, que o administrador, no momento mais difícil, no momento crítico, ele agiu de forma atinada ou atilada, né? E encaminhou o assunto bem, digamos. Nada tem a ver com desonestidade ou com a má administração. Não tem a ver com ensinos morais. Não trata da relação entre o empregador e o empregado, que, aliás, não era nem empregador nem empregado, porque os administradores, naquele tempo, eram, na verdade, escravos. Eles eram escravos. Não ensina nada sobre o comércio, nem sobre o capitalismo.
ou qualquer outro sistema econômico. Claro, a gente pode tirar muita coisa daqui, mas não era esse o objetivo da parábola. Apenas tinha o objetivo e o foco no seguinte: um indivíduo astuto se viu em aperto, soube agir expedidamente e assim resolveu o seu problema no dia D e na hora H, como disse o ministro, né? Nada tem a ver com o fato de ser ou não ser imoral a solução. O foco não é na solução em si, mas no comportamento, no modo como ele agiu. Então, aqui se entende o elogio do Senhor, que tem a ver com o fato dele ter sabido agir numa hora de aperto e agir bem. Parece, desse modo, que a melhor interpretação do verso 8 é a de que o Senhor que elogiou, de fato, pode ter sido Jesus mesmo, porque era ele que estava contando a parábola. Assim, deve ser qualquer indivíduo, qualquer pessoa que se encontra em aperto ou crise em face do reino, deve tomar a decisão rapidamente e corretamente, com vistas ao futuro. Quando nos encontramos com o reino e desmoronam os valores do nosso tipo de vida, das nossas tradições, em que a nossa vida se apoia, não há mais nenhuma possibilidade de continuarmos a viver a vida que vivíamos até agora, porque o reino traz consigo as exigências do reino e nós precisamos responder a isso. Se não tomamos uma decisão, possivelmente estaremos em aperto, como estava esse administrador da parábola. Como esse mordomo na hora crítica, assim deve agir aqueles e aquelas que se confrontam com o reino. Tomar decisões sábias, tomar decisões atinadas, como a própria parábola quer se referir. Ao encontrar-se com o reino, fica bem claro que a vida anterior não serve mais. Mesmo que o verso 8, que é o verso mais polêmico da parábola, elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, fosse esse pedaço parte da parábola, ou fosse um comentário adicionado, um comentário do patrão, o resto do verso é, sem dúvida, como eu mencionei antes, um acréscimo que vem da observação de como os negócios deste mundo ninguém está disposto a perder. Mas, com relação ao reino, às vezes nós nos descuidamos. Nos negócios deste mundo, ninguém está disposto a perder. Mas, às vezes, nós relaxamos com o reino. Nós não somos, não praticamos a chamada compliance ou accountability com o reino. Mas nos nossos negócios, muitas vezes, nós estamos aí bem atinados, bem atilados, né? Como este homem agiu, este administrador? Aqui eu remeto um outro conceito também muito difundido atualmente, que é o chamado da liderança adaptativa. Ele teve a capacidade de adaptar-se a uma situação muito rapidamente. Um autor chamado Jim Highsmith, que trata desse tema, ele escreve o seguinte: líderes se preocupam com o futuro. Líderes adaptativos se preocupam em responder com
muita rapidez, com a rapidez suficiente para prosperar em um futuro incerto. Então, o homem ali resolveu o seu problema num estalar de dedos, porque ele conseguiu se adaptar rapidamente ao que demandava aquela situação. Se você fosse, por exemplo, uma árvore diante de uma tempestade, de uma ventania, a pergunta é: que árvore você seria? Você seria uma árvore com o tronco rígido, como um carvalho, por exemplo? Esses tipos de árvores tendem a se quebrar durante a tempestade, tendem a rachar se a tempestade for muito forte e acabam caindo e morrendo. Mas existe um tipo de árvore que é capaz de se adaptar a qualquer tempestade, que é o bambu, né? O bambu se curva. Depois que passa o vendaval, ele acaba voltando à sua posição original, porque o bambu é capaz de ser flexível, de se adaptar às circunstâncias, de ser resiliente. Aqui outro conceito muito importante que nós já discutimos outras vezes aqui, da resiliência, né, da capacidade de se adaptar e superar as situações que demandam muita energia. Deve ser por isso que em algumas culturas, a chamada flexibilidade é um sinal de sabedoria e de preservação da vida. Olhem só, um exemplo, né? O DNA do ser humano só tem 1% de mudança em relação ao chimpanzé. O resto é tudo igual. Mas esse 1% de adaptação, de flexibilidade que o transformação gerou, foi capaz de gerar um ser muito mais inteligente que o primeiro. Então, essa flexibilidade foi de uma importância muito grande. Para adaptar-se, é preciso saber, por um lado, manter o que se deve manter, mas também o quanto se deve mudar. Na natureza, as coisas funcionam assim. Então, nessa liderança adaptativa, há uma certa tensão sempre entre o velho e o novo, mas prevalece o novo, que é o desafio. É preciso conviver com ambos. Há coisas a manter e há coisas a modificar sempre. O costume dos administradores de majorar, aqui vem uma explicação da situação daquele homem da parábola, né? O costume dos administradores naquele tempo de majorar os juros ou os preços das coisas não era algo errado, era algo aceitável. Claro, errado de um ponto de vista moral, porque estava ali praticando a usura, né, praticando ou seja, submetendo aquele que tomava emprestado, né, a uma situação de ter que pagar muito. E aqui nesta parábola nós vemos que num dos casos, né, o caso do azeite, por exemplo, o camarada que tinha tomado emprestado, ele estava pagando 50% mais. Ele estava pagando 50% mais, 50% de juro. Mas a parte que ele tinha colocado a mais, o administrador, que eram escravos, não recebiam, como eu disse antes, eles então se mantinham com isso, né? O que o homem fez? O que o homem fez aqui? Ele nada mais fez do que restaurar, o administrador, restaurar o que realmente
era devido ao patrão. Restaurar em relação aos credores, aquele que devia, como diz aqui o texto, 100 cados de azeite, disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ou seja, ele tinha tomado 50. Os outros 50 que o administrador colocou em cima era usura. Aqui está um pouco a questão também, o núcleo para entender o que era o problema em relação a, digamos, a má conduta do administrador, né? Ele estava cobrando, de fato, demais. O outro que devia trigo, né, devia 100 coros de trigo, disse: toma a tua conta e escreve 80. Ele tinha cobrado 20% a mais, né, do que realmente era o devido. Então, voltando ao foco da parábola, né, que é a questão do saber tomar decisões rápidas e decisões que resolvam a questão, Jesus vai tratar aqui no final, na explicação da parábola, a respeito de como nós muitas vezes tomamos decisões em relação ao dinheiro, não pensando nas pessoas, mas pensando no dinheiro. E aí se entende o que ele vai dizer no final, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou seja, ninguém pode servir, aqui ele diz, a Deus e as riquezas, mas nós podemos pensar assim: ninguém pode servir ao reino e às riquezas. As riquezas mal havidas, especialmente. As riquezas mal havidas. Porque aonde, há um outro texto, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aqui, digamos, o foco da parábola já se amplia um pouco mais na explicação, porque aí entra também a questão da boa administração dos recursos, pensando no reino e pensando nas pessoas. Porque o homem da parábola, o administrador infiel, ele não estava pensando, ele estava pensando no próprio bolso. Quando ele cobrava 50% a mais, ou quando ele cobrava 20% a mais, isso era uma usura muito grande, muito ampla. E, finalmente, aqui a recomendação de Jesus, né, que está no verso 9, que diz que as riquezas de origem iníqua, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. Então, qual é a prioridade? São as riquezas ou são os amigos? Claro, Jesus está dizendo: mais vale você cuidar das pessoas do que cuidar da riqueza. Então, o homem conseguiu dar esse salto, o administrador conseguiu dar esse salto. Abriu mão dos seus 50%, abriu mão dos seus 20%, mas ficou bem, tanto quanto com o seu patrão, como com as pessoas que tinham tomado aqueles recursos emprestados, o azeite e o trigo. Porque, afinal, ele acabou sendo justo com o patrão, porque ele tinha que devolver para o patrão 50% do azeite que tinha emprestado. E ele tinha que devolver para o patrão os 80% que era o trigo que ele tinha emprestado. Ele estava devolvendo exatamente o que lhe era devido. E dos
e dos que haviam tomado emprestado, que poderiam... todos nós tomamos um dinheiro no banco, é doído quando a gente vê o monte de juro que a gente paga num cheque especial, num cartão de crédito. É demasiado, a gente fica aborrecido. Ninguém vai querer ser amigo do banco, porque acha que o banco está nos enforcando, está nos... E era o que este homem estava fazendo com aqueles credores. Ele estava estrangulando os credores. Estava cobrando 50% a mais, estava cobrando 20% a mais. E aqui ele retrocede. Então, esse fato dele ter feito isso é o que ele agiu atinadamente e acabou, digamos, respondendo ao interesse do patrão e respondendo ao interesse dos que haviam tomado emprestado em forma justa, né? Claro, alguém pode dizer, mas e como ele sobreviveu? Se a gente for pensar assim na situação dele, porque ele dispensou o que ele ia ficar para ele, que era os 50% e os 20%. Bom, nós imaginamos, aqui já é uma questão imaginativa, né, que ele tenha feito isso muitas vezes, e que ele tivesse, e que ele teria a gordura para sobreviver. Mas aqui o fato é de que ele tomou uma decisão naquele momento, que era a mais correta possível, de ficar em relação às pessoas e não ao dinheiro, de colocar-se, né, por cima das riquezas para atender as pessoas. Então aí se entende esse versículo para que quando aquelas vos faltem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Que é a expressão de Jesus aqui para os seus discípulos. Esta parábola era, digamos, a intenção de Jesus era mostrar que em relação ao reino e às pessoas, no contraste com as riquezas e com o dinheiro, nós temos que optar sempre pelo reino e pelas pessoas, e tomar as decisões corretas e rápidas no momento que se necessite. Então, o foco, como a gente vê da parábola, não é um foco moral, mas é um foco mais bem de comportamento, de sabedoria, de ter a capacidade de responder ao que se é pedido, ao que é necessário no momento certo. Talvez a lição da revista não vai tanto nesta direção, mas eu preferi dar esse enfoque, pensando que cada um de nós pode ler aí a lição e fazer um vínculo, um link com este enfoque, que é o enfoque daquele comentário que eu apresentei para vocês. Em certa medida, aqui em alguns aspectos, a lição também trata nessa direção, né? Sobre a agilidade, né, de transformar situações, de mudar situações críticas no momento certo. Então é isso, e eu acho que nós podemos abrir, já são 11h04, para a discussão, e vocês podem reagir à minha perspectiva ou corroborar como quiserem. Então, vamos lá, pessoal. Vou ser muito rápida também para poder abrir para todo mundo. Eu continuo achando que a parábola é muito complicada, muito mesmo. Eu nunca tinha me atentado para isso, confesso. E acho que depois da explicação do Luiz, para mim vai ficando claro, então, né, que esse mordomo aí é o que assume essa postura de Jesus, vamos dizer assim. Ele é o que faz a intermediação, né, na verdade. Só que como a parábola, ela não é, para mim, ela não é clara, ela dá a entender que Deus, que Jesus, então, em nome de Deus, né,
fazendo a administração desse bem para os pobres. Então, eu acho que ela é confusa, precisa muita exegese bíblica para poder, que é esse percurso que o próprio Luiz fez hoje, né? Que é tentar demonstrar e mostrar para a gente esse lugar. Na verdade, na parábola, para mim, fica assim, a questão não é honrar aquele que já é o rico, né? Mas é honrar o pobre que vive na situação de dificuldade. Então, ele assume esse papel, o mordomo aqui, de ser o sujeito que dá lógica para o processo, a lógica do reino, vamos dizer assim. Mas isso não é evidente, né? Quer dizer, na perspectiva de pensar que as parábolas são histórias que tentam ajudar a gente a entender melhor as coisas, eu acho que essa, em especial, ela não é tão boa. Continuo pensando isso. Apesar de toda a tua explicação, que ela é verdadeira, demonstra, eu acho que é um percurso muito complicado para o leitor comum, né? O leitor comum, ele não vai entender, ele vai ficar com todas essas dúvidas, porque ele não vai ter acesso a esses textos, aos estudos e assim por diante. Então, mas me fica assim muito claro isso, de que é mesmo uma parábola que a gente mescla com questões éticas e morais, e que, no fundo, é bem isso que tu disseste para mim, agora ficou claro a partir da tua explicação. É uma parábola que tenta mostrar para a gente como é que a gente faz a gestão dos processos. Tem que ter rapidez, tem que ter clareza, não pode se enganar e nem misturar os interesses pessoais com os interesses maiores, né, que um administrador tem. Então, para mim, é uma parábola bem para os administradores mesmo, para aqueles que fazem gestão de processos, né? Mas continuo achando que ela é muito complicada, ela é muito... precisa procurar o sentido dela, né? Mas agradeço, Luiz, porque quando eu te chamei para fazer, eu tentei ser uma boa administradora, eu sabia que nos próximos tempos tu estava envolvido com outras questões e não poderia dar aula para a gente, eu te coloquei nessa, mas não tinha a intenção de colocar o tema na mão, né? Mas agora eu me dou conta que eu fui uma boa mordoma, eu administrei bem a tua disponibilidade de estar conosco, né? Só para brincar um pouco com isso. Assim. Vamos abrir... Deixa eu dizer só uma coisinha mais, Rosa. Eu acho que isso que você mencionou aí, que ela é uma parábola complicada, o problema é que nós já entramos nela enviesados com o título. É isso então, mesmo. a gente já entra com um pré-julgamento do que quer dizer a parábola. Na verdade, esse mordomo, esse administrador, ele é o bom aqui da história. Então, é isso mesmo. Ele vira a história, né, como o bom, aquele que dispensou a usura, aquele que foi em favor das pessoas e aquele que tomou a decisão certa rapidamente na hora que precisava ser tomada. Ficou de bem com o patrão, ficou de... Eu até costumo sempre falar assim, que as parábolas são muito complicadas, dependendo de como a gente lê, a gente olha elas, pode dar uma interpretação errada. Eu tinha um professor lá na Metodista que falava assim, quem é o bom na parábola do bom samaritano? Então eu fazia aquela pergunta, e aqui quem é o bom aqui? Aí a gente faz toda a leitura e fala assim, não, tá tudo errado essa parábola. O bom aqui é um dos ladrões que é o bom, porque geralmente os bandos assaltavam, acabavam com a pessoa e matavam. Mas entre os ladrões havia um que dizia, não, esse sujeito já apanhou demais, vamos deixar ele aí à beira do caminho, os corvos terminam o serviço. E foram embora, e foi a salvação do cara. Então teve um dos ladrões que era o bom, não era o samaritano que era o bom. E fazia esse... Então, interpretação, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso que eu tentei dizer, na verdade. Bom, vamos abrir então, né, gente? Porque já estamos meio adiantadinho aqui no horário. Quem quer se manifestar, quem sabe quem quer aparecer para nós, Ivonete de novo, a gente gosta de te ver. A Edna chegou depois, a gente também queria ver. E a Rinava parece que saiu. Ela mandou um recadinho dizendo que ela não ia poder estar. Mas ela continua aí. Olha o frio da Ivonete. Tá bom, quem quer falar? Vamos lá, gente. Vou administrar aqui, você é a mordoma, né? Vou administrar aqui as falas. Quem quer falar, se manifesta.
Vamos lá, Luquita. Bom dia, bom domingo para todos vocês. Eu recordo alguma coisa, eu li há um tempo atrás, Joaquim Jeremias, né? Ele fala, quando trata das parábolas, né? Claro que não é a questão principal nossa, mas ele propõe que algumas parábolas, acho que o Luiz tocou nisso, foi escrita depois, bem depois, para resolver um problema regional, talvez, né? Bem local, né? E que eu me lembro, ele fala que essa parábola é um desses casos, né? Numa comunidade, acontece alguma coisa lá, alguma situação, e eles procuram identificar, então, como é que o cristão tem que tomar, qual é a atitude do cristão, do novo cristão, né? Então, talvez essa parábola esteja nesse rol de parábolas resolvendo um problema mais pontual, né? O Luiz, acho que Luiz, Edivaldo, a Rosa, vocês sabem bem mais sobre isso, mas eu tenho a impressão que é isso, né? Não sei se essa parábola está resolvendo um problema amplo, assim, do ser humano, né? Universal. Eu acho que ela toca num assunto mais regionalizado, bem pontual mesmo. Acho que a gente tem que ler ela dessa forma, né? Talvez, né? A impressão que eu tenho é essa. E sem os aspectos éticos, assim, né? Que o Luiz salientou bem. Não tem a fidelidade ou a infidelidade, isso não está em jogo, que a discussão não é essa. Embora a gente seja conduzido para pensar que seja essa a questão, né? Quem mais? Vamos lá, Ellen. Eu aproveito aí a oportunidade de pensar enviesadamente e pego a parte da uma abordagem econômica. Eu vejo dessa forma. E eu crio uma relação com os valores comerciais muito presentes hoje para a gente. Pós-pandemia, mercado, e eu vejo muito isso. Essa questão de você superfaturar, e aí você consegue dar o desconto. Vejo nossas relações comerciais cotidianas, mercado, lojas. Então, eu trago essa questão econômica, por esse viés aí que o Luiz apresentou. Bem interessante. Muito bom, Ellen. É bem isso mesmo. Né? O mundo do mercado está cheio dessa conotação religiosa. É bem isso mesmo. Tá bom. Vamos lá. Quem mais? A Inayá levantou bom a dia. mão. Estamos vendo o seu rostinho hoje. A Inayá levantou a mão, Rosa. Vai, Inayá. Eu queria dizer que eu não vou dar nenhum palpite, porque não tenho competência para isso, mas o que fica para mim, que são umas lições assim, que, como disse a Edna uns domingos atrás, isso daqui não é uma lição, é uma capacitação. Então, assim, foi uma lição tão bem feita, tão trazida de forma tão clara, apesar do tema ser bastante complicado, mas, olha, o pastor Luiz foi simplesmente maravilhoso. Agradeço muito essa oportunidade, porque é realmente muito preciosa essas nossas lições. Não, acho que é isso mesmo, né? Que bom que tu fala isso, porque tu fala no nosso nome, né? Luiz foi buscar lá a orientação clara para a gente, pelo menos, pensar. Muito boa mesmo. Essa tua palavra e você, é nossa. Edna, você foi muito feliz quando você deu essa conotação para as nossas aulas de capacitação. É isso que eu acho. Tá bom, querida. Eu também acho, Nayá. A Edna acha. Quer dizer alguma coisa, Edna, sobre hoje? Tu chegasse depois, não sei se pegasse desde o começo, né? Bom dia, né? E obrigada, gente. E olha, Luiz, hoje você me surpreendeu. Eu realmente não tinha, já li esse texto, já ouvi diversas mensagens, mas eu nunca tinha ouvido com esse viés que você trouxe hoje. Então, para mim, hoje foi uma capacitação, viu, Inayá? Eu realmente não conseguia, sei lá, nunca pensei desse jeito. Mas eu concordo com a Rosa, que eu também ainda fico
com a pulga atrás da orelha. Ainda fico querendo pensar mais sobre isso para a gente ver um outro viés. E talvez eu concordo também que seja pelo tema, né, que foi dado como administrador infiel, a gente já realmente entra no texto com um preconceito. Talvez seja isso mesmo. Mas é interessante, muito interessante. Eu aprendi muito. Hoje, para mim, o aprendizado foi totalmente novo. Totalmente novo. Obrigada. Eu acho que a contribuição do Lucas também pode nos ajudar um pouco, né? Porque pode ser mesmo que seja uma parábola, e teríamos que estudar mais, que tenha sido enxertada, ou partes dela, que o Luiz já tinha dito na exposição dele, partes dela podem ter sido incluídas, né, nesse texto que depois vem fazer parte do cânon. Então, estudo bíblico é isso, é um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando aqui, juntando ali, para poder compreender melhor, né? Eu acho que eu tenho esse livro do Joaquim Jeremias, que o Lucas mencionou, até procurei ele, não encontrei aqui, mas eu vou seguir procurando, porque realmente seria interessante olhar que enfoque ele dá. E, digamos assim, o título que é dado à parábola, claro, é uma interpretação, mas aqui a questão, o homem era um usureiro, né? O administrador esse era um usureiro, né? Um cobrador de juros, e bom cobrador de juros. Então, o que é essa infidelidade aí que eles querem falar no título, né? A infidelidade com a ética, né? A infidelidade com uma relação que seja digna com as pessoas. Então, ele estava estrangulando os seus credores, né? E aí, o importante aqui de ver na parábola é que ele dá o salto e ele consegue mudar. E é isso que eu acho que Jesus, então, está querendo, de fato, ensinar para nós na relação com o reino. Que nós precisamos saber mudar naquilo que é preciso mudar na hora certa, na hora correta. Né? Ou seja, arrependimento não é uma coisa vergonhosa. Arrependimento é uma coisa seria uma situação elogiosa, né? Alguém que é capaz de passar por cima dos seus interesses, se arrepender e mudar de situação, é a coisa que se espera dos agentes do reino, né? Claro. Legal, vamos lá, quem mais? Zoé não fala, Zoé, fale. O som, querida, o som. Liga o som, isso. Obrigada, professor Luiz. Realmente foi incrível a sua aula. Sempre são ótimas, mas a de hoje... E aí eu peguei a diferença entre a gente preparar uma devocional e estar numa lição da escola dominical. É aula mesmo, é capacitação. Por exemplo, eu sempre ouvi essa parábola em cima de 2 versículos, na verdade, 1,5. O 10, que fala que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E chama atenção para a nossa fidelidade, com o nosso dinheiro, com as coisas de Deus. E depois o 13, a parte A, ninguém pode servir a 2 senhores. A parábola, a vida toda que eu ouvi, foi em cima desses 2 versículos. O resto, para mim, sempre foi assim, praticamente desconhecido. E hoje, o professor Luiz falou assim, olha, Zoé, não é só isso, não. É muito mais. E aí traz à tona essa profundidade de conhecimento, que me levou a querer comprar esse livro que ele mostrou aí na tela a respeito da interpretação das parábolas. Achei incrível. Então, mais uma vez, muito obrigada, fiquei enriquecida e vou ouvir de novo a aula para que fique bem gravado. Valeu mesmo. Alguém conhece alguém mais didático do que a Zoé para falar?
Ela tem uma metodologia ótima. Muito bom, Zoé, tá ótimo. Quem mais, gente? Deixa eu só falar que esse livro aí tem na estante virtual, viu? Ah, que legal. A Ivonete é ótima. Nós temos um time aqui, vou contar para vocês, não é fácil. Enquanto a gente está falando, ela já consultou lá. Vou comprar também. E, Luiz, depois põe o nome direitinho para a gente poder procurar, tá? Tá bom. Alguém mais? Acaba de mandar no grupo aí o nome do livro, do autor, da editora, para procurar. E realmente, na Haste, é até possível que tenha ainda na Haste, porque ele é uma edição de 84. Deve ter. Geralmente faziam assim 1.000, 1.500 livros, então não é muito fácil de vender tudo. Mas na estante virtual geralmente se encontra, né? Mas se a Haste tiver estante virtual, traz também. Então. Ah, tá. Ela traz os usados e os novos, né? É. Tá bom. Alguém mais? Quem não falou? A Luciana não falou. Se quiser falar, Edivaldo quer falar, não sei. E vamos fechando, né? Que já são 11. Edivaldo, vai. A Luciana quer falar comigo? É mais no sentido da gente... A Luciana pediu antes, só um pouquinho. Ah, tudo bem. Não pediu? Tá, desculpa. Então vai, Edivaldo. Não, mais assim no sentido da gente seguir pensando, né? Então, primeiro, eu acho que muito bom a abertura que o Luiz faz para a gente pensar essa parábola, né? Eu acho. Eu estou dizendo isso porque essa é uma das parábolas que, quando eu leio, ela sempre me incomoda. Me incomoda porque ela não é redonda na exegese, né? Quer dizer, na interpretação. Eu sempre tenho muita dificuldade com essa parábola, tem outras também que me produzem um incômodo, não no sentido de eu me sentir mal, mas um incômodo no sentido de que tem alguma coisa aí que a gente precisa pegar melhor, né? Eu estou com a versão aqui da Bíblia de Jerusalém e assim, então eu queria assim considerar a fala do Lucas e a fala da Ellen, né, nesse comentário que eu vou fazer em relação à exposição do Luiz. Em relação a uma questão mais local, como pega o Lucas, né, na sequência das duas parábolas, o texto bíblico ele segue assim: os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele, de Jesus. Jesus lhes disse: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Né? Então, na verdade, o que eu estou tentando pensar assim é o seguinte: como é que é essa questão da economia? Eu queria pegar o caminho da economia no eixo da Ellen agora. Acho que é uma questão específica, pontual, para o contexto onde a parábola está falando, que é para a situação dos fariseus. Como os fariseus lidam com a economia? Né? Como que é o tema da economia no contexto em que isso está acontecendo? É mais ou menos como pagar imposto. Ah, mas o seu mestre não paga imposto? Daí Jesus manda lá, então, pegar um peixe, pegar uma moeda na boca do peixe. Bom, vai lá, então, paga o imposto, né? Então, dai a Deus o que é de Deus, aos homens o que é dos homens. Parece que tem um debate que passa para a gente aqui, e eu acho que nós deveríamos voltar a esse tema outra vez, para pegar a questão da economia. Por quê? Porque esse tema que o Luiz abre, e abre bem, é o tema que vai atravessar toda a Idade Média com o tema da usura. A Idade Média toda está centrada em cima da usura. E o capitalismo, sob certo sentido, enquanto sistema econômico, para pegar o que a Ellen diz, ele se assenta no tema da usura, que é o tema da mais-valia. O que é a mais-valia? É aquilo que não é pago. Então, existe um salário justo? Claro que não. Porque o salário ele é injusto. De 8 horas trabalhadas, nós recebemos por 4. As outras 4 horas é o salário não pago. Né? Então, aqui tem um tema de fundo na organização do sistema capitalista, e antes de Marx, Proudhon já tinha localizado esse debate. Né? Então, Proudhon vai pegar o tema da mais-valia, ou seja,
há algo no sistema que não é pago. Né? Então, Não é quando a justo, gente pensa, quando a gente pensa em termos de salário, quer dizer, existe um salário justo? Né? Parece que não. Né? Porque não há um salário que corre. Por isso que o tema do trabalho passa pela questão do valor. Acho que a abertura da discussão do Luiz ela é importante para a gente assim recolocar o debate, e aqui eu sou sensível à fala da Ellen também, porque a Ellen ela traz bem o que ocorreu na pandemia. Quer dizer, olha o paradoxo, muitos ricos apareceram, milionários surgiram na pandemia, né? Muitos processos de corrupção com objetos da saúde, né? E muitas pessoas que se enriqueceram. Então, tem um mecanismo aí na lógica econômica que não funciona, né? E que eu acho que essa parábola ela é uma base, ela dá um princípio. Acho que o Luiz inaugura um debate conosco aqui muito rico, para a gente assim, entender esse processo de que, ou seja, como é que a gente explica, né, quer dizer, a riqueza na sociedade? Bom, tem a questão da herança, Luiz tocou essa questão, né? Tem a própria questão da maneira como vai se fazendo esse mecanismo da usura, onde eu posso ter um dinheiro para mim que eu não passo pro patrão, né? Quer dizer, dentro dessa lógica, né? Quer dizer, e como que no capitalismo, né? Quer dizer, esse tema ele vira a questão da mais-valia, ou seja, como é que a gente explica a riqueza do mundo, né? Eu acho que nesse sentido, acho que o texto bíblico ele está na raiz desse debate econômico, e a gente sabe, o Luiz pode dizer isso melhor que eu e os demais. Por exemplo, a administração ela nasce no século XV, XVI, né, dentro de uma lógica religiosa também, né? Quer dizer, inclusive ela é organizada por um frade franciscano para pensar a administração do mundo, né? Quer dizer, então parece que esse debate está na raiz de uma questão que hoje para nós é um dos debates mais decisivos que nós precisaríamos tomar novamente. Eu acho que nós deveríamos assim retomar essa discussão, talvez, com o Luiz retomando, com a Ivonete junto, porque eu também não tenho domínio dessas categorias. Eu acho que o Luiz ele faz uma abertura assim muito boa para o grupo pensar nesse horizonte, né? Quer dizer, ou seja, como pensar uma sociedade onde essa lógica econômica ela possa efetivamente, aí sim, ser mais justa, ser mais ética, né? E parece que o mundo do capitalismo ele se organiza sob esse mecanismo da usura, ou seja, há algo que efetivamente não é pago e que acumula, né, a riqueza de alguém que fica efetivamente mais rico. Não que seja problema ser rico, não é isso. Ou seja um problema ter dinheiro, não é essa a questão. Mas eu acho que a parábola ela abre essas possibilidades para a gente talvez pensar nessa direção, né? Eu pessoalmente gostei muito, porque eu tenho uma dificuldade enorme com esse texto também, né? Para mim é muito difícil. Eu acho que como diz a Inayá e a Zoé, acho que o Luiz abre, né, quer dizer, uma chave para a gente poder pensar de uma forma muito rica essa parábola. Bom, se eu entendi bem, temos uma sugestão aqui, Luiz, que depende um pouco de ti e da Ivonete, e até do próprio Edivaldo, de a gente. Bom, nós estamos exatamente no momento de transição, né? Fechando uma revista e indo para outra, dá tranquilamente para a gente fazer um espaço aqui e seguir o tema na próxima semana. Eu acho que quando o Lucas menciona o texto do Joaquim Jeremias, né? É um texto rico para ser trazido, que talvez pudesse o Luiz puxar um pouco para nós, e a questão essa colocação da economia toda que a Ivonete e a Ellen fazem, né? E que podia ser uma lição a 3 aí, quem sabe? Eu não sei. Luiz, o que tu acha? Está ouvindo o tempo todo ou não? Estava procurando um livro lá? Então depende de ti aí, companheiro. Eu vou ficar feliz. Está sem voz, está sem som, Luiz. Luiz, o som.
Eu estava ouvindo tudo, sim. Nas próximas semanas vai ser muito difícil para mim. Eu sei. Tinha que ser o próximo domingo para poder dar certo. Não, nem o próximo domingo já não dá, viu, para mim. Então, a gente podia fazer assim, ó. Podíamos fazer o seguinte: podíamos seguir normal com a nossa programação, temos aí a lição nova, a revista nova chegando, deixamos o Luiz fazer os exames dele agora nos próximos 15 dias, e aí esperamos que ele diga lá na frente, ó, dia tal eu posso. E aí, nesse dia, a gente tenta... Eu vou fazendo o cronograma normal da classe, porque tenho que fazer, senão eu não consigo as pessoas para darem aula, mas a gente pensa assim lá por finzinho de setembro, talvez, Luiz? Quem sabe eu deixo um domingo. Mais para o final de setembro. Agora até 21 de setembro eu tô bem complicado. Então a gente podia fazer assim, ó, 27 de setembro, Luiz, eu deixo esse dia aberto. Não. Pode ser? Não sei ainda, 27. Deixa eu olhar aqui no calendário. Olha tu aí. Que daí aí eu já não convido. Mas eu quero ter claro o que é, né? Como é que é o 27 é uma segunda-feira, né? Você fala 26, né? 26, falei errado. Isso. Poderia Mas ser ter 26? bem claro o que é a proposta. Né? Então vamos lá, Edivaldo, de novo. Não, de novo não. Pode me mandar depois alguma então coisa para a gente pensar. Então tá. Mas aí... o Edivaldo falou lá da Idade Média, né? Eu até estava procurando aqui, eu não estou encontrando, porque eu acho que eu peguei o meu caderno trocado aqui. Porque isso tudo nasceu realmente com gente da igreja, né? Lá até a contabilidade foi criada por um frade, né? Sem dizer que o banco foi criado dentro da igreja, né? Então... também. Eu acho que eu posso dizer uma coisa para a gente facilitar, que já são 11h30. Ó, vocês dois podem conversar, porque eu acho que o Edivaldo tem uma contribuição boa trazendo esse princípio aí do banco, da igreja católica e tal, que tem que a gente sabe, né? E valeria a pena sistematizar um pouquinho. E o Luiz pega daí e avança. E os dois têm esse compromisso para o dia 26 de setembro. A gente, semana que vem, abre a revista nova. Eu vou dar a primeira edição, que sempre dou assim, para essa organização geral dos temas e tal. Embora no boletim de hoje já tenha um texto, né, explicando sobre a nossa revista, a nossa próxima revista. Vale a pena vocês darem uma lidinha lá, já mandei no grupo. Hoje de manhã o pastor mandou, eu já encaminhei na classe. E eu faço essa primeira edição de domingo que vem. As outras eu ainda vou fazer os convites e deixo o 26 aberto para o Edivaldo e para o Luiz tomar. Tudo bem assim? E para a Ivonete também, acho que a Ivonete tem que aí vocês dois chamam quem vocês quiserem aí, a questão da Ellen, a questão da Ivonete, aí vocês se organizam, tá? Acho que eu não tenho que falar sobre essa parábola, pelo amor de Deus, porque ela está muito complicada, ela continua complicada. Mas é a parábola. Que bom, Ivonete, tu dissesse isso. Não, vou dizer que não dá para dar nenhuma sugestão aqui, porque a Rosa não prega prego sem estopa, como a gente diz lá no sul, né? Ela já pega, já... Você não mordoma, né? Você não fazendo bom. Tá certo assim? Podemos fazer desse jeito? Então tá, e aí os próximos encontros também vocês vão vendo aí que outras pessoas vão começar a ajudar a gente, tá? Podemos terminar? Posso pedir que a Inaya feche para nós a oração? Lembrando que nós estamos assim começando já uma semana voltada, né, para a celebração da nossa data civil maior, né? Dia 7 de setembro está perto. E como que a gente precisa mesmo orar na ingenuidade da oração e na sabedoria da oração para que esse país pegue um rumo, né? A gente está cada dia com muita tensão aí no ar, né? Muita ansiedade. O presidente saindo dizendo que é para não comprar feijão, comprar fuzil, né? Todo. Eu acho que essa semana até vou sair comprar uns fuzil aí para mim também. Eu até postei. Fuzil, aqueles fuzil elétricos, sabe? E colocar no. Sei. Eu até coloquei, que vocês devem ter visto, uma breve poesia que a pastora Andréia Fernandes colocou ontem no Face. A Andréia é a responsável nacionalmente pelas nossas
lições da escola dominical, uma bela pessoa. Tá saindo ela, né? Sabe que ela tá saindo. Eu sei que tá saindo, mas não saiu, parece que não saiu ainda. Eu acho que não, ela fica só até o final do ano. Bom, pelo menos. Então, talvez a próxima revista a gente ainda tenha com a orientação da Andréia, que tem dado esse tom, né, das nossas revistas da Escola Dominical. Então, eu coloquei lá para todo mundo acompanhar. Vamos fazer oração, então, vamos encaminhar e nos encontramos na próxima semana, tá? Bondoso Pai, muito obrigada por esses momentos que passamos juntos, momentos de enriquecimento, Senhor, da Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor amado. Abençoa o pastor Luiz pela preparação dessa preciosa lição. Fica conosco no dia de hoje, pela semana que entra e por todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Boa semana. Para todo mundo. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.